Fala, meus futuros e futuras bancárias, como é que vocês estão? Eu me chamo Herreiro, sou professor aqui na Científica Discursivas e hoje vamos falar sobre esse edital que eu tenho certeza que a sua mãe já mandou, que seu pai já mandou, que sua tia Shirley, sua avó, enfim, todo mundo falou assim: ai, filho, presta essa prova. Ai, filha, mas você é tão inteligente, eu sei que você passa, você nem precisa estudar. E eu sei porque eu também recebi isso, tá? Então, vamos lá. A ideia hoje é que a gente consiga trazer para vocês um panorama geral do concurso, tá bom? Desse edital, trazer também aqui algumas estratégias para redação, explicando um pouquinho do passo a passo de como é que vocês podem elaborar introdução, desenvolvimento e conclusão, e também trazer aqui para você um pouco de conteúdo de forma simples, objetiva e numa linguagem mais próxima de vocês. Lembrando que na prova de vocês terão que usar a norma culta. Então, apesar de eu optar por uma comunicação um pouco mais direta, simples e mais próxima de vocês, eu quero que vocês sempre se atenham a isso. Na prova de vocês, a norma culta, sem linguagem coloquial, sem gíria e muito menos sem vícios de linguagem, beleza? Mas primeiro é válido falar sobre quanto é que paga essa brincadeira aí, né? Porque é algo que todo mundo quer saber. Quanto é que ganha um técnico bancário da Caixa, Herreiro? Então vamos lá. Percebam que das 4.000 vagas, é muita vaga, gente. Pelo amor de Deus, é muita vaga. Para os dois cargos, nós temos aqui vencimento base, R$ 3.762. Cuidado, porque é esse o salário que está no edital e tem muita gente que acha que a Caixa só paga isso. E de fato não é, tá bom? Dificilmente o salário que está posto no edital, ele vai compor sozinho a remuneração total que você vai ter enquanto trabalhar naquele órgão. Tá? E esse é também o nosso caso aqui na Caixa. Auxílio, refeição e alimentação, R$ 1.000. Você não vai ter que tirar dinheiro do bolso para comer. Isso é excelente. Vai poder fazer mercado, enfim, vai poder comer fora e é isso, com o dinheiro do Vale. É excelente. Auxílio Sexta Alimentação, R$ 800. Tá, então também, mais algo que você não vai ter que tirar do bolso para se alimentar, para você e para sua família se alimentarem. Auxílio creche, então, se você tem um filho ali de até 5 anos e 12 meses, a Caixa vai pagar para que o seu filho, para que a sua criança ela esteja na creche enquanto você for trabalhar por 6 horas semanais. Gente, 6 horas semanais, que maravilhoso! Plano de saúde. É muito bom também o plano da Caixa, tá bom? O pessoal fala muito bem do plano e gosta e usa. E também você pode por ali dependentes, tá bom? Pode por pai, pode por mãe, pode por filho, enfim, logicamente você vai ter um pequeno valor ali de participação, mas vale muito a pena. Tá? Além disso, PLR, participação nos lucros. A Caixa divide com vocês também uma pequena fatia dos lucros dela. Banco sempre tem lucro. Banco nunca vai ficar no prejuízo. Então, isso garante para vocês ali um acréscimo na remuneração de vocês. Pelo que eu vi e pelo que eu pesquisei e também conversei com gente que trabalha lá, é de 2 salários, de 2 a 3 salários. A média do PLR da Caixa é de R$ 10.000, é de 8 a 12 mil reais. Então, logicamente, pode variar um pouco mais para baixo, como também um pouco mais para cima, mas essa é a média anual que vocês vão receber de PLR. Tá bom? De acordo com o cargo de vocês também isso muda, tá? Então, tá aí também um bom acréscimo anual para vocês aí. Além disso, plano de carreira. É algo que muitos cargos públicos e muitos empregos públicos pecam, tá? Mas a Caixa não. A Caixa tem um bom plano de carreira para que você possa crescer lá dentro enfim, para que você possa ascender através do seu próprio mérito e do seu próprio esforço, tá? Então isso é muito bom também saber que vocês vão estar dentro de uma empresa, né? Dentro de uma firma que valoriza o trabalho de vocês. Quanto à prova objetiva, percebam que existem ali algumas diferenças entre os dois cargos. A cobrança para os dois cargos. Quem for prestar TI
não vai precisar estudar conhecimentos bancários, conhecimentos de TI e comunicação, lógico, isso vai estar dentro da parte de TI que vocês já vão fazer. Então, por isso que vocês não vão ter essa parte de noções, assim, que vai cair pro pessoal que vai prestar técnico bancário novo, normal, tá? E também nós temos aqui que o pessoal de TI não vai ter, que é atendimento bancário, tá? Então essas são as principais diferenças aí entre as duas provas. Então percebam que a cobrança, muito provavelmente, em TI vai ser muito mais pesada pro pessoal que for prestar TI, enquanto que essas matérias que não vão cair para eles podem vir sim um pouco mais um pouco mais densas para o pessoal que for prestar técnico bancário novo, tá? E aí vem a segunda etapa, né, que é o foco de hoje, a redação. Primeiro de tudo, vocês vão ter que fazer um texto dissertativo, argumentativo em prosa, que vai valer até 100 pontos. Só que aí vem a grande questão. Essa prova é eliminatória. Ela não é classificatória. Então, assim, se você tirar o mínimo ou tirar 100, é a mesma coisa, em tese. E aí o seu concorrente que talvez não veja esse vídeo, ele vai virar, ele vai pensar e vai falar assim, então se eu só tiver que tirar o mínimo, deixa que eu saiba. Aí chega lá no dia da prova e se estrepa. Por quê? Porque o mínimo, gente, é muito alto, não é baixo. O mínimo nessa prova aqui é 70 pontos dos 100 totais. Gente, 7 de 10 não é uma média baixa, não. É mais para discursiva de concurso público. Então, ou seja, vocês vão ter que lutar sim para tirar uma média que não é baixa. Considerando ainda que muita gente vai prestar essa prova, são mais provas a serem corrigidas. Portanto, a mão do seu querido examinador vai pesar, vai pesar. Não tenha dúvidas disso. Então, a ideia é que a gente consiga subir a régua de vocês para que o texto de vocês seja simples, objetivo, que ele siga um parâmetro e que vocês consigam aí passar aí por esse corte de 70 pontos, tá? E percebam também aqui os critérios de correção que a banca vai usar na correção dos seus textos. Algo muito relevante aqui. O item 5. Erros quanto à ortografia, enfim, a sintaxe, a concordância, eles são menos pesados do que a forma como você vai organizar e apresentar o seu texto, obedecendo tanto o tema proposto, ou seja, não fugindo do tema, e também adequação ao tipo de texto solicitado. Ele quer um texto argumentativo, dissertativo, feito em prosa. Se você não sabe como diabos organizar um texto dessa forma, você vai ser muito mais penalizado do que a pessoa que fez o simples, o feijão com arroz, mas obedeceu isso. Então, assim, você precisa fazer o básico bem feito, ao invés de dar aquele grandíssimo migué de querer falar difícil, porque eles não vão olhar o seu léxico, eles não vão olhar o seu vocabulário extenso. Logicamente que isso conta ponto, mas não é só isso que vai ser analisado. Vocês também vão ter que encadear ideias. Vocês vão ter que fazer um texto coeso, que obedeça a padrões mínimos que são já os padrões de um texto dissertativo, argumentativo feito em prosa. O que pode aparecer na redação de vocês? Primeiro, é óbvio que os conhecimentos específicos de cada área mudam, né? O conteúdo, o programático é diferente. Só que a Sesgran Hill ela tem uma tendência de cobrar temas que sejam do cotidiano ou então próximos daquilo que vocês forem fazer no dia a dia. Então, considerando um cargo de técnico bancário que vai trabalhar com o público, que vai vender produtos, que precisa estar inteirado sobre marketing, sobre transformação digital, é relevante que vocês entendam não somente como é que o sistema financeiro, como que a parte bancária técnica funciona,
como também que vocês estejam atentos aí a esses temas que tangenciam a área de vocês, tá bom? Agora, se você for prestar TI, perceba que aqui nós temos uma gama muito maior, desde engenharia de software, por exemplo, como também gerência de qualidade, banco de dados e também conhecimentos e comportamentos digitais, tá? Vocês precisam ter em mente que, além do trabalho de vocês, vocês também precisam ter alguma noção sobre gestão, tá? Então, tá dentro, inclusive, das duas áreas, tá? Vocês têm que ter essa noção, tá? Porque pode ser também um tema passível de cobrança na redação de vocês, ok? Beleza, só que antes da gente falar sobre a nossa introdução em si, é válido que a gente conceitue primeiro o que vem a ser um texto dissertativo, argumentativo. Bom, todo texto dissertativo, argumentativo, é pautado em posicionamento, é pautado em argumentação, em opinião. Então, ou seja, em cima de um tema que for dado a vocês, vocês vão ter que criar uma tese acerca daquele tema, seja favorável ou contrário àquele tema, colocando ele em um contexto que o seu examinador quer, e a partir disso você apontar aspectos, argumentos, você apontar pontos que possam ser cruciais e que possam servir também como argumentação que vão fortalecer o ponto de vista que você vai levantar naquele texto, tá? Então, resumindo, se eu pudesse resumir o que é um texto dissertativo argumentativo, é isso, opinião. Você vai opinar em cima de um tema, logicamente argumentando, não é mera opinião vazia. Vocês precisam argumentar e convencer o leitor de que o ponto de vista de vocês é o correto. Beleza? Então, de maneira geral, é isso. Agora, como é que ele se inicia? Bom, vamos lá. Nós temos 4 estruturas diferentes que nós apresentamos no preparatório completo. Hoje nós vamos mostrar para vocês uma delas, tá? Uma delas que é geralmente a mais simples, aquela que nós também usamos, mas é uma das 4 que são muito úteis para que vocês consigam atingir uma excelente nota e passar por essa etapa eliminatória que é a discursiva da caixa. Vamos lá. Primeiro, a gente faz uma afirmação de cunho geral, depois a gente apresenta a tese e logo na sequência nós apresentamos os aspectos na forma de tópicos frasais. Então vamos aqui por parte. Eu preciso que vocês tentem ao máximo não complicar isso que está aqui, tá? Eu sei que a gente tem muita mania também de querer ir além ou então ir antes. Pessoal, vamos nos ater ao simples. O que eu tenho que fazer? Primeiro, então, eu tenho que fazer uma afirmação de cunho geral. Então, significa o quê? Se ele me deu um tema, a minha primeira frase precisa necessariamente retomar aquele tema, ou então fazer alguma afirmação em cima dele, ainda que seja algo óbvio, ainda que para mim pareça óbvio, mas é bom que eu faça porque isso mostra para o meu examinador que eu sei qual é o tema pelo qual eu preciso pautar o meu texto, ok? Em segundo, a tese. O que vai representar a tese nesse texto? Vai ser o puro posicionamento de vocês. Se aquele tema ele tem desdobramentos positivos ou negativos para a situação em questão que vocês vão estar ali abordando. E, por último, aspectos. Pense nisso como se fosse o núcleo do seu argumento. Qual que é o núcleo daquilo que você quer usar como argumento? Qual é a ideia central que você quer passar a partir do seu argumento? Pronto, é isso que é o aspecto que nós aqui chamamos, que é o núcleo da sua ideia, beleza? Então, vamos lá. Vamos tomar aqui como exemplo a última prova da Caixa que teve em 2021. E o tema dela era de qual modo
A proteção dos dados dos clientes contribui para a confiabilidade de uma empresa, ok? Esse era o tema. E aqui está um modelo de uma boa introdução que cumpre todos esses quesitos que nós colocamos ali em cima, inclusive com as cores, tá? Perceba que na parte de baixo, nós também no curso, para todos os PDFs e vídeos, a gente sempre adota o mesmo código de cores, ou color code, assim, para os mais íntimos. Então é isso, tá? A tese vai estar sempre de azul claro. O nosso tema, a gente mostra para vocês na cor verde, enquanto que os aspectos a gente sempre deixa de laranja, tá bom? Essa cor azul aqui, um pouco mais escura, são os nossos elementos de ligação. Vamos destrinchar esse parágrafo de introdução para vocês verem como é que esse método é aplicado no texto. Vamos lá. Primeiro, na era digital, a proteção dos dados dos clientes emerge como um pilar fundamental para a confiabilidade das empresas. Pessoal, leiam de novo ali qual é o tema, de que modo a proteção dos dados dos clientes contribui para a confiabilidade de uma empresa. Perceba que nessa frase inteira, até o ponto final, eu nada mais fiz do que retomar o tema. Ou seja, eu estou falando, não, eu começo o meu texto em cima do tema, tá? Então, isso é algo que já dá um norte para o seu tema, aliás, para o seu texto. Já garante que você sabe do que você está falando e já mostra também pro seu leitor, no caso, o seu corretor, que você sabe aonde você está, que você sabe aonde é que você está pisando. E a partir dali, você vai desenvolver as suas ideias, beleza? Continuando. Esta salvaguarda não apenas reforça o respeito e a segurança na relação cliente-empresa, mas também se apresenta como um diferencial competitivo capaz de influenciar diretamente na fidelização e na satisfação do consumidor. Pessoal, perceba que nesse caso, que nesse trecho todo aqui em azul, o que eu fiz? Eu estou me posicionando em cima do tema. E eu estou dizendo que isso é bom, que isso é top, que isso é legal. Então, ou seja, que esse fato, que esse cuidado, né, com os dados, a proteção de dados, é algo muito bom, é algo válido, é algo que vai trazer benefícios. Entende? Então, esse posicionamento você já precisa dar logo após ao tema, tá? E é isso que nós fizemos aqui em uma, duas, enfim, deu quatro linhas aqui, mas creio que se você fizesse à mão, daria no máximo duas linhas, entende? Então, por enquanto, nós começamos apresentando o tema e depois logo a nossa tese, o nosso posicionamento, o que nós achamos daquele tema, qual que é a nossa visão principal em cima do tema. E, a partir daí, tudo o que vier após isso serão os motivos pelos quais eu tenho esse posicionamento, os motivos pelos quais eu defendo essa tese, entende? E isso, logicamente, é resumido. Então, ou seja, eu só vou apresentar a partir daí o núcleo das minhas ideias. Ou seja, o núcleo das minhas ideias vai ser exemplificado na introdução para demonstrar pro nosso leitor que, ó, eu vou falar disso daqui, tá? E assim, a minha tese é essa daqui, por quê? Porque, ó, entendeu? Então, ou seja, você mostra a sua tese e ainda indica para o leitor no que você se baseia para argumentar isso, para levantar esse posicionamento, beleza? De novo, pessoal, baixem o nosso e-book gratuito. Tem muito mais dicas lá, tá bom? Por questão de tempo aqui, não dá para falar tudo, mas vocês também podem pegar boa parte disso lendo ali os nossos materiais gratuitos que servem para dar o máximo de apoio para vocês. A gente também preza por isso. A científica discursivas, ela preza muito por tentar deixar as coisas simples, mostrando que há método.
Não disse que é fácil. Eu falei que existe um método, tá? Então é diferente. O fato de você escrever nem sempre é algo assim confortável. Só que com prática, com treino, seguindo um método, vocês conseguem ir muito longe. E com certeza, essa prova que vocês vão fazer não vai ser problema para vocês, porque a preparação de vocês aqui vai ser muito boa, beleza? Então baixem ali o nosso e-book gratuito da Caixa, tá? Que vai estar aqui na descrição do vídeo. E, por gentileza, deixa o gostinha, compartilha com todo mundo que você sabe que vai prestar a prova também e ativa também o sininho aqui para que você também consiga estar sempre atento às novidades da científica discursivas. Esse ano está cheio de prova boa, então é muito relevante que vocês também estejam aí ligados, né, para as dicas que a científica vai passar para vocês. Pessoal, desenvolvimento é a parte mais importante do texto de vocês. É aquilo que vai ser sustentado pela introdução de vocês, e por isso precisa ter sim uma ligação entre eles. Vocês lembram que vocês apresentaram três aspectos anteriormente? Então, esses três aspectos que vocês colocaram na introdução, cada um deles vai se transformar em um parágrafo de desenvolvimento, tá? Então, essa é a lógica que vocês precisam ter nesse momento. Pessoal, cada parágrafo de desenvolvimento é dividido em três partes, sendo duas delas essenciais e uma delas é opcional. Primeiro, a apresentação do aspecto. Que diabos é isso? De novo, a gente já falou sobre o que é aspecto, que é o núcleo daquilo que você considera ser o seu argumento. Se você vai apresentar esse núcleo, você precisa trazer ele como um fato, ou seja, porque você quer convencer a pessoa que está lendo. Então, para que você apresente, né, esse aspecto, você faz uma afirmação, você faz um fato acerca daquilo que você está dizendo, que é uma coisa relevante para o seu tema, aliás, para a sua tese, né? Que ela linka diretamente com a tese que você está defendendo. Vamos ver aqui, ó. Ademais, ó, perceba que esse termo aqui já mostra que muito provavelmente esse parágrafo é o segundo ou o terceiro parágrafo de desenvolvimento, porque ademais significa além disso. Se eu pus além disso, significa que anteriormente eu já disse algo, ou seja, eu já argumentei algo anteriormente. Então, é de grande relevância que vocês entendam e que vocês saibam quando usar um elemento de ligação, porque perceba que é ele que faz aqui a ponte entre cada parte do seu texto, seja dentro de um parágrafo ou entre os parágrafos em si, tá bom? Isso garante a coesão interna do seu texto, tá? Ademais, o cumprimento da legislação aplicável à segurança de dados e a transparência no uso das informações refletem o compromisso ético da empresa com a segurança das informações dos clientes. Percebam que só nesse ponto aqui eu já estou dizendo. Eu disse, gente, é um fato. Se a lei é cumprida e se existe transparência no uso dessas minhas informações, eu vou demonstrar um compromisso ético com clientes. Ponto. A partir daí, eu só vou explicar como que isso é feito ou vou detalhar ainda mais esse processo, tá? Então, tentem sempre simplificar ao máximo o entendimento disso daqui, tá? Porque acaba sendo algo automático. Nesse momento, vocês estão tendo contato com a técnica, só que a técnica feita várias vezes, repetida várias vezes, vira algo automático, tá? Então, de novo, continuando. Perceba que desse trecho até esse ponto final aqui, tudo isso daqui vai ser o quê? Explicação desse trecho aqui que eu pus antes. Vamos ver? Por isso, a observância a instrumentos legais, como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, demonstra a seriedade da empresa, reforçando a sua imagem no mercado. Perceba o quê? Que eu expliquei
que isso reforça a imagem dela no mercado e tem a ver com o quê? O cumprimento da legislação aplicável. Eu expliquei esse tópico. Vamos ver agora a próxima frase? Vamos lá. Além disso, a transparência sobre como os dados são coletados, usados e protegidos estabelece uma relação de confiança da marca com os seus clientes. De novo, perceba que eu expliquei a questão da transparência do uso das informações. Eu apenas abri o leque. Eu apresentei cada um desses aspectos e depois abri cada um deles. Então é isso que vocês vão ter que fazer, tá bom? É essa a lógica. E, ou seja, isso eu mostrei para um parágrafo. Só que essa lógica é a mesma para todos os outros, tá bom? Só que isso é prática, gente. Isso é treino. E aqui vocês vão ter como fazer isso. Na científica discursivas, o compromisso nosso é esse: é dar meios para que vocês consigam aprender e principalmente praticar, tá bom? Finalizando, portanto, o respeito à legislação e a comunicação clara sobre as políticas de dados são essenciais para a percepção de confiabilidade por parte dos consumidores. Gente, se vocês forem ver esse encerramento que não é obrigatório, apenas concluiu a ideia que eu falei aqui nas frases anteriores. Então, ou seja, eu apresentei o tópico frasal, apresentei o núcleo do meu argumento, ou seja, o meu aspecto, abri cada uma das partes dele em duas frases diferentes e depois fiz ali um breve encerramento do parágrafo. É assim que vocês vão fazer o texto de vocês, entendeu? Então, o que der para a gente é, simplificar, a gente vai fazer isso, tá bom? Mas é importante que vocês entendam a lógica disso para que isso se torne mais palatável e mais fácil de ser reproduzido. Entendendo como faz, fica mais fácil fazer, tá? Conclusão, pessoal. Qual que é a principal função da conclusão? A conclusão precisa retomar a tese. Gravem isso. Se você trouxe uma tese na sua introdução, você precisa retomar a mesma tese no mesmo sentido, com palavras diferentes na sua conclusão. Entende? Você precisa retomar aquilo que você defendeu lá em cima, porque no meio do seu texto você explicou o porquê que a sua tese é válida, o porquê que você está certo em defender essa tese. Então, na conclusão, você vai reafirmar a tese para o leitor para que ele veja que você não se perdeu no texto e que você sabe o que você está defendendo, tá? Então é essa que é a função principal da conclusão. Nós temos ali 4 tipos de esqueletos para conclusão no preparatório, assim como também nós temos para a parte do meio, desenvolvimento, e também para a nossa introdução. Cada uma delas tem ao menos 3 ou 4 exemplos diferentes, tá? Então, nós vamos aqui trazer um para vocês. Nesse sentido, a conclusão ela precisa começar sempre com um articulador de discurso de conclusão, seja ele portanto, assim sendo, em suma, logo, você escolhe. E na sequência, reafirmar a tese logo de cara. Logo na primeira frase, junto desse articulador, você já vai reafirmar a tese. Ponto, ponto. E, na sequência, ou você traz ali uma proposta de solução, ou você também retoma os aspectos que você já abordou no seu texto, tá bom? Vamos ver aqui como fica cada um deles. Vamos lá. O mesmo exemplo de antes, o mesmo texto. Em suma, a proteção dos dados dos clientes é um elemento indispensável para a construção e manutenção da confiança na relação entre consumidores e empresas. Gente, olha, é a mesma coisa que eu coloquei aqui, ó, influenciar diretamente na fidelização e satisfação do consumidor. Ou seja, essa que é a minha tese. Respeito à segurança e transparência é algo bom, porque o consumidor gosta, fideliza, e é exatamente isso que a gente pôs aqui na conclusão. É a mesma lógica, é a mesma tese, só que eu
trouxe isso como? Com palavras diferentes. Se vocês forem ver o texto depois separadamente, vocês vão ver que faz sentido, que eu retomei a tese que eu trouxe lá no começo, beleza? Continuando. Por meio da confidencialidade, do cumprimento das, das leis vigentes e da promoção da educação sobre a proteção de dados, as empresas não apenas cumprem com as suas obrigações legais e éticas, mas também se posicionam competitivamente no mercado. Pessoal, aqui o que que eu fiz? Eu retomei os aspectos que eu trouxe no texto num formato de conclusão. Perceba que encaixou muito bem aqui, como se fosse uma proposta, inclusive, de solução. Por quê? Porque aliás, se os meus aspectos eles forem observados, a gente resolve esse problema. Ou então, a gente mostra como é que isso é benéfico ou maléfico, dependendo do caso, tá bom? Continuando. Dessa maneira, a adoção de práticas, a adoção dessas práticas se revela como um caminho eficaz para garantir a satisfação dos clientes e fortalecer a imagem corporativa no longo prazo. Um fechamento da sua conclusão. Percebam, de novo, que é simples, mas não é fácil de fazer. Nossa, é muito fácil fazer? Não, é simples fazer. Tem um método, mas vocês têm que praticar. E assim, não é nada genial, gente. Pelo amor de Deus, assim, não é algo que é somente para nerds. Não. É algo para gente como nós fazemos, porque isso é método, isso é prática. Com treino, você chega lá e digo mais, você vai fazer uma melhor que essa que eu fiz. Não tenho dúvidas disso. Pessoal, essas e muito mais dicas podem ser conferidas no preparatório completo da Caixa que a Científica Discursivas preparou para vocês, para a prova de vocês exclusivamente. Lá vocês vão ter acesso à discussão de critérios de correção da banca de vocês, Sesgran Rio, apostas de temas quentes, estratégias de estruturação de parágrafos e tal, e também que o corretor vai procurar no texto de vocês. Isso vai dar uma certa ajuda para que vocês saibam escrever de uma forma que seja mais palatável para que ele leia, tá bom? Além disso, exemplos contextualizados com tópicos prováveis das provas de vocês, tá bom? Da prova de vocês no caso, bem como a aplicação de palavras-chave e articuladores do discurso para aumentar a sua nota. Então, vocês têm que saber quando usar e como usar, porque isso pode tanto tirar nota de vocês quanto dar nota para vocês, tá bom? Além disso, nós temos agora um capítulo inédito com os principais erros que alunos cometem nas provas discursivas. Ou seja, tão importante quanto saber o que deve ser feito, é também saber o que não deve ser feito, porque isso pode te poupar muito desconto na prova de vocês. Além disso, a gente também tem um capítulo exclusivo sobre como é que você pode tangenciar um tema e ganhar nota em cima de um tema que você tem pouco domínio ou nenhum domínio, tá bom? São muitas questões de provas anteriores, tá bom? Então é um material muito bom. Tem PDF para quem gosta de ler e também tem as videoaulas, tá? E isso daí é muito relevante. Você escolhe como é que você quer estudar, tá bom? 30% de desconto aí nos próximos dias, tá bom? Nós não sabemos quando é que nós vamos deixar de ter esse desconto, tá bom? Então aproveitem ainda mais porque nós estamos em pós-edital, tá bom? Pessoal, é isso. Espero ter sido bem claro aqui com vocês, tá bom? Eu procurei usar uma linguagem mais simples e objetiva para que isso daqui hoje fosse um pouco mais descomplicado, tá bom? Eu sei que tem gente que tem pavor de texto, enfim, redação, tá bom? E a nossa ideia é mostrar
para vocês de que existe caminho para que vocês consigam, com prática, chegar ali à nota máxima, tá bom? Vocês só precisam passar, mas tome muito cuidado com esse mínimo da prova de vocês, porque nós não sabemos qual é que vai ser o peso na hora da correção, o peso da mão de quem vai corrigir o texto de vocês. Então, por isso, eu recomendo fortemente que vocês se preparem com qualidade, tá bom? Então, com isso, contem conosco também, tá bom? Porque nós estamos aqui para isso, beleza? Tamo junto.